salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do nosso querido O Gol no Mercado. Este noticiário incrível, modéstia à parte, te deixa muito bem informado sobre tudo que rola na janela de transferências nacional e internacional. Hoje, terça-feira, estamos chegando aí na reta final dessa janela, viu? Faltam aí pouco mais de 2 semanas para o encerramento das transferências no Brasil, um pouco menos até para o encerramento na Europa, e a gente vai te mantendo muito bem atualizado. Em troca, você só deixa o seu like aí, deixa o hype, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho de notificações para receber em primeira mão tudo o que é produzido aqui no canal O Gol, até porque o Gol é tudo sobre futebol. E como de costume no nosso programa, trago aqui atualizações sobre mais uma novela que está rolando no momento, viu? Entre Palmeiras, Manchester City e uma possível venda do jovem atacante Alan Elias. Pois bem, a gente iniciou ali com o interesse do City, até porque está negociando o Savinho com o Tottenham, precisa de uma peça de reposição. Alan foi o nome ventilado por lá e foi avançando o negócio, né? Do interesse se transformou num namoro, está muito perto de se concretizar como um bom casamento, viu? Então trago para vocês notícias fresquinhas que há um acordo entre o Manchester City e o Palmeiras por essa negociação, negócio de Premier League, e que vai equivaler ali 40 milhões de euros. Está nessa casa aí dos 37,5 fixos e 2,5 milhões em metas estipuladas em contratos. Dá um pouco mais de 240 milhões esse pacote, viu? Num primeiro momento, a presidente Leila Pereira do Palmeiras chegou a revelar, né, a trazer para a imprensa de que não negociaria nenhum jogador considerado titular. Pois bem, Alan Elias é um jogador que é titular do time do Abel Ferreira. Porém, essa informação, essa proposta dos 40 milhões de euros foi considerada muito boa, né, para os olhos da diretoria, da alta cúpula alviverde, e que viu com bons negócios, com bons olhos, essa transferência. Então vai acontecer, de fato, alguns detalhes burocráticos ali para serem resolvidos, mas um jogador do Palmeiras sendo transferido para o Grupo City. Aconteceu recentemente também com o zagueiro Vitor Reis, né, que chegou a jogar pelo Manchester City de Pep Guardiola, depois foi emprestado para o Girona, muito bem também no futebol espanhol, e o Alan Elias vai seguir o mesmo caminho. Agora o Manchester City é comandado pelo Enzo Maresca, que é um pupilo de Guardiola, e pode acontecer do Alan Elias já ter uma oportunidade direta ali no grupo principal do City, pelo que eu falei, né? Já que o Savinho está deixando o clube para jogar lá em Londres. Então tá aí a informação para vocês. Tudo encaminhado, tudo certo para Alan Elias ser vendido para o Manchester City. Mais uma grana pesada que vai entrar aí nos cofres do Verdão. É, rapaz. E tem mais novidades também no Palmeiras. Antes de falar da novidade, o diretor me lembra aqui, só mais uma vez reforçando, né, os números dele na temporada: 22 anos, 42 jogos, 6 gols. Jogador que vem sendo utilizado entre os profissionais do Palestra desde a temporada passada, promovido por Abel Ferreira. Foram 54 jogos, 3 gols e 6 assistências em 2025. Nesse ano já dobrou o número de gols, né? 6 gols em 42 jogos, mais 6 assistências. Então tá aí Alan Elias arrumando as malas para ser o novo reforço do Manchester City. Quem não vai deixar o Palestra não, vai seguir lá agora no Nubank Park, é o nosso querido Gustavo Gomes, El Capitán. Vai renovar o seu contrato, aliás, já renovou, está oficializado, até 2030. Gustavo Gomes segue como capitão do Palmeiras. Ele que chegou no clube em 2018, está muito perto de completar 10 anos de clube, e até o fim do seu contrato vai chegar a 12 anos, cara. Um jogador muito importante para a história do Verdão. Chegou emprestado pelo Milan, né? Teve uma breve passagem pelo clube rossoneiro, construiu uma carreira com passagens por Libertad, Lanús da Argentina, e é uma grande referência desse elenco, um dos grandes ídolos da história recente do Verdão. Então, Gustavo Gomes, renovado com o Verdão, ninguém tira, ninguém tasca, segue El Capitán jogando no Palestra Itália. Olha, são 48 jogos nessa temporada, sendo 40 com a camisa do Palmeiras e 8 pela seleção do Paraguai. Vale lembrar que ele foi muito importante, inclusive, nessa campanha histórica, né, do Gustavo Alfaro à frente da seleção paraguaia na última Copa do Mundo, avançando inclusive da fase de grupos, eliminando a Alemanha no mata-mata no meio do caminho, com uma belíssima, grandiosa atuação do Gustavo Gomes. Então tá aí um pouquinho da carreira dele, como a gente trouxe, ó. Revelado pelo Libertad, passou pelo Lanús, 20 jogos com a camisa do Milan e desde 2018 defende as cores do Palmeiras. Nesse ano, 40 jogos, 5 assistências, então 5 gols. Um jogador importantíssimo na história do clube, renovado. Ninguém tasca, não sai do Palmeiras nem tão cedo, viu, capitão? Eu imagino até possa encerrar sua carreira por lá, por que não, dada a sua importância na história do clube. Bom, vamos mudar de assunto? Falar agora sobre
futebol brasileiro ainda, obviamente, mas indo para o Rio de Janeiro, porque tem uma volta de um velho conhecido lá para General Severiano. E o torcedor do Botafogo, que está precisando de boas notícias, né? Tem tido dificuldade. Inclusive, o Botafogo foi derrotado ontem no Campeonato Brasileiro em casa para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense de um infernal viveiro, gente. Tá difícil parar o colombiano artilheiro do campeonato, marcou mais 2 na noite de ontem. E quem está chegando para, quem sabe, reviver, na verdade, essa esperança de gols do Botafogo é Tiquinho Soares, centroavante experientíssimo, 35 anos, que foi um dos personagens daquele ano histórico, emblemático da história do Botafogo, né? Foram 2 títulos importantíssimos conquistados, Campeonato Brasileiro e Libertadores. O Tiquinho estava lá, inclusive nesse ano ele disputou mais de 50 jogos, lá foram 52 jogos, com 9 gols e 8 assistências. Então o Tiquinho está muito perto de acertar o seu retorno para o Fogão. E aí você me pergunta, né? O Tiquinho que realmente vive um viés de baixa na carreira. Ele foi negociado com o Santos em 2025, depois de deixar o Bota. Não foi bem com a camisa santista, foram 40 jogos, apenas 7 gols marcados e 4 assistências. Acabou rescindindo o seu contrato na justiça. Conseguiu essa liberação do Peixe através de uma medida judicial. Nesse ano de 2026, chegou a ser emprestado pelo próprio Santos ao Mirassol, também não foi bem por lá. Um gol apenas em 10 jogos. Acabou também terminando o seu contrato com o Mirassol antes do tempo. Está livre no mercado, inclusive esteve no Newton Santos ontem para acompanhar essa partida entre Botafogo e Atlético Paranaense. Está chegando então como um reforço até o fim da temporada. O torcedor do Botafogo se pergunta, mas como? Né? Ele tem um salário alto, enfim. Para esse negócio se concretizar, houve um acordo entre as partes. O Tiquinho aceitou reduzir consideravelmente os seus vencimentos. Ele que recebia ali na casa de R$1 milhão, né, na sua primeira passagem pelo Botafogo, vai receber bem menos que isso, menos que 50% disso é a informação que nós temos, e aceitou, inclusive, ter alguns gatilhos ali para uma possível renovação de contrato ao fim da temporada, mediante a metas estipuladas em contrato, metas de gols, de minutagem, enfim. O Tiquinho Soares que entendeu que é o momento de voltar para onde ele foi feliz, né, e por isso acabou cedendo muitas coisas ali, inclusive nessa parte mais importante, a pedida salarial, baixou bastante ali os seus vencimentos para poder se adequar à realidade do Botafogo. O Botafogo aceitou porque é um ídolo, né, do clube, jogador que também é muito bem quisto pela torcida, pela alta cúpula do Alvinegro. Então esse acordo está firmado, vai ser anunciado aí nos próximos dias. Tiquinho Soares de volta ao Botafogo. Rapaz, Tiquinho Soares vai voltar a vestir alvinegro. Seguindo o programa, vamos falar aqui rapidinho também, mais uma atualização para vocês, sobre o caso do Cebolinha. Everton Cebolinha, que a gente chegou a informar aqui no nosso programa, que havia um acordo, né, já tinha pedida salarial, tempo de contrato, tudo ajustado, seriam 3 temporadas do Everton Cebolinha com o Krasnodar da Rússia. Só que o que aconteceu, meu amigo, olha só, coisas do futebol, viu? O presidente do clube russo acabou intervindo na negociação e vetou o negócio. Exatamente, foi isso que aconteceu. Não aceitou o avanço das conversas, não quis contar com o Cebolinha no seu clube, o clube que ele preside, então melou o negócio. Não teremos o Everton Cebolinha vestindo a camisa do Krasnodar. O que a gente sabe é que, muito dificilmente, o Everton Cebolinha vai voltar a vestir a camisa do Flamengo. Ele tem contrato até o fim dessa temporada, já pode, inclusive, assinar um pré-contrato com um novo clube. Existem outros interessados também na Major League Soccer, até mesmo no mercado brasileiro, mas aí a gente não sabe se há avanço depois disso, né? Ele tinha dado essa prioridade para o acordo com os russos. Inclusive, aconteceu reunião entre o Cebolinha, o staff do jogador, representantes do clube russo. Estava tudo certo para o negócio ser concretizado. Mas o presidente acabou interferindo nisso, o presidente do clube russo, e o negócio não vai para frente. Então, Cebolinha segue sem saber do seu futuro. Sabe uma coisa, a única coisa certa é que ele não permanece no Flamengo. Tem contrato só até o fim desse ano, não vai ser renovado esse vínculo. Então, aguardar agora se ele fica até o fim do ano treinando em separado, e aguardando uma nova oportunidade, ou se ele consegue ainda uma transferência nesta janela. Lembrando, a janela no futebol brasileiro vai até o dia 11 de setembro. Agora a gente vai mudar um pouquinho o rumo da prosa para falar do mercado de transferências de futebol internacional. Falamos um pouco, né, com a questão do Alan Elias do Manchester City, porque o Manchester City também está muito perto de acertar com mais um reforço, o time buscando aí recursos para qualificar ainda mais o seu elenco. Perdeu um jogador muito importante, que é o Rodri, e a gente falava aqui sobre a reposição que seria o Boadi, o jovem jogador marroquino, uma promessa, 100 milhões de euros, mas tem um jogador que pode custar mais caro ainda aos cofres dos Citizens. Trago para vocês agora, que é o Enzo Fernandes, um jogador polêmico. Muita gente confunde personalidade,
se ele é um pouco marrento, se ele é mala, mas é um jogador muito importante e valorizado no mercado, especialmente na Premier League, um jogador que tem tido uma boa passagem com a camisa do Chelsea, foi inclusive um dos protagonistas daquela conquista do Mundial de Clubes, né, do Super Mundial de Clubes, com uma vitória gigantesca para cima do PSG na grande final. O Enzo Fernandes foi um dos personagens daquela partida, inclusive também um dos personagens da campanha da Argentina na Copa do Mundo, mas só que negativamente, né? Acabou sendo expulso na final contra a Espanha, aconteceu o que aconteceu, enfim. Mas falando da transferência em si, ele tem 25 anos, está sem clima lá no Chelsea, né? Está sem espaço por lá, não deve continuar vestindo a camisa dos Blues, veio a calhar esse interesse do Chelsea, do Manchester City, pelo jogador do Chelsea, muito por conta do relacionamento do novo técnico dos Citizens, né? O Enzo Maresca foi comandante do Enzo Fernandes nos tempos de Chelsea, pediu a sua contratação, o Manchester City atendeu, pelo menos procurou o Chelsea e já colocou a proposta na mesa. 140 milhões de euros, dá um pouco mais de 800 milhões de reais, quase 1 bi pela contratação do Enzo Fernandes. Negócio me parece que vai acontecer, viu? Já viu com bons olhos ali o clube londrino, né? O Chelsea vai aceitar essa negociação. Ainda faltam alguns detalhes em relação ao tempo de contrato, né? Como é que vai ser feito também o método da forma de pagamento. Enfim, os clubes estão se alinhando, mas o que tudo indica é que Enzo Fernandes será reforço do City também. Então, o City abrindo de vez os cofres, além dos 40 milhões investidos no Alan Elias, teremos aí também 140 milhões a contratação de Enzo Fernandes junto ao Chelsea. Lembrando que o City já gastou mais de 100 milhões também na contratação de Elliot Anderson, ex-Nottingham Forest, que foi contratado nessa temporada também. Então, tá aí o City se movimentando no mercado em busca de reforços, especialmente para o setor de meio campo e também do ataque. Para fechar o programa, vamos passar aqui rapidinho a régua na negociação que aconteceu ontem. O Fabinho, cara, Fabinho que fechou seu contrato, seu vínculo com o Al Ittihad da Arábia Saudita e já está com um novo clube, vai ser companheiro mais uma vez de Mohamed Salah na Turquia, é o que traz aqui a matéria do nosso querido Eduardo Massa. Fabinho reencontra Salah na Turquia, isso porque o Trabzonspor, que anunciou o contrato de Salah, que vai ter o maior contrato da história, né, o maior salário da história do futebol turco, mais de 8 milhões de reais, é muito dinheiro mensalmente para um jogador. Mas o Trabzonspor está com tudo e não tá prosa, acertou também a contratação de Fabinho, que vai receber um pouco mais de 3 milhões e meio, né, por mês. É um salário também, digamos que bem astronômico, mas está lá, o Fabinho acertou a sua negociação, estava livre no mercado, né, por conta dessa rescisão com o Al Ittihad, assina por uma temporada, jogador já experiente, né, que vai dar continuidade à sua carreira. Ele tem 34 anos, esteve na Copa do Mundo representando a seleção brasileira e vai se juntar aí a mais um batalhão de medalhões, né, que tem chegado para o futebol turco nessa janela de transferência. Já até explicamos, fizemos matérias especiais sobre isso, futebol turco aquecido realmente nessa janela de verão europeu. Então boa sorte ao Fabinho. Só para encerrar, mostrar aqui os números dele, 32 anos, né, um jogador já um pouco mais experiente. Tem aí, ó, passagem pelo Al Ittihad, são 3 temporadas, pelo Liverpool também, pelo Mônaco. No Liverpool foi companheiro de Mohamed Salah, jogou no Mônaco, jogou no Real Madrid, inclusive, em 2012, 2013, e foi revelado pelo Fluminense. Então tá aí Fabinho dando mais uma vez uma mudança de ares na sua carreira, voltando para o futebol europeu para vestir a camisa do Trabzonspor. Dito isso, o nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, a sua companhia de sempre, que me revigora, viu? Dia a dia, ver os números, ver como você acompanha, deixa o seu like aí. Muito obrigado pelo carinho. Amanhã a gente está de volta com muito mais, então já fique atento, porque amanhã temos mais um encontro marcado aqui no O Gol no Mercado. Forte abraço e até lá. Tchau!